Sem enrolação, vamos para o primeiro jogo do dia. Se você não entende esse painel, o link está aqui na descrição. Lazio e Como, campeonato italiano. Lazio vem como favorita. Odd de abertura de 1.62, média de pontos 2.22, coeficiente de variação abaixo de 0.60, tendência de oportunidade de lei fora, tendência de cantos para quem trabalha em cantos, dois times com média de cantos aqui superior a 8,5 e oportunidade de lei 0-1. Lei 0-1 eu acho bastante interessante pelo fato de que esse placar não se repetiu no quesito Lazio jogando dentro de casa e como jogando fora de casa, e também uma oportunidade de lei fora, caso tenha comportamento, porque a Lazio só marca a primeira em 56% das vezes. O que dá força para a gente trabalhar esse lei fora é que Como só marca primeiro em 10% das vezes. Outro jogo que a gente vai falar, Borussia Dortmund e Bayer Leverkusen. Esse jogo é bastante interessante. O painel está dando aqui uma tendência de oportunidade de lei fora, porém o mercado está dando como favorito na odd de abertura o Bayer Leverkusen, com uma odd de 2.40. Bayer Leverkusen, segundo colocado na classificação geral, terceiro no quesito jogando fora de casa. Borussia Dortmund não vem muito bem na classificação geral, porém em primeiro colocado jogando dentro de casa. É um time que tem uma média de pontos interessante, coeficiente de variação relativamente baixo, abaixo de 0.40. Já o Bayer Leverkusen vem com uma média de pontos boa, coeficiente de variação baixo também. Então, para match odds, eu acho muito difícil explorar, até pelo fato de que Bayer Leverkusen marca primeiro em 100% das vezes e tem grandes incidências de gol aqui no início do jogo. Então Bayer Leverkusen jogando fora de casa é um bom visitante. Borussia Dortmund jogando dentro de casa é um bom mandante, porém está enfrentando um bom visitante. Então match odds, eu vou só entrar se tiver muito padrão, e o que me interessa aqui é o over 1,5. São dois times com média de gols aqui acima de 3, coeficiente de variação abaixo de 0.50. Essa odd está esmagada, o mercado não é bobo, porém, se nos primeiros minutos não tiver nenhum gol, essa odd ela deve oscilar para 1.20, 1.25. Acima de 1.30 eu já começo a me sentir mais confortável se tiver comportamento. Isso daí não é uma entrada a punter, é uma entrada a trader se tiver comportamento. Outro jogo que a gente vai falar, Deportivo Alavés e Girona. Deportivo Alavés vem 16º colocado na classificação geral, 15º na classificação casa. Girona, 8º e 10º na classificação fora. O favorito pro mercado na odd de abertura tem sido o Deportivo Alavés. Deportivo Alavés é um time extremamente under, saldo de gols 0, e o Girona com saldo de gols -4, ou seja, dois times com ataques fracos. Nenhuma incidência de goleada aqui no quesito jogando dentro de casa e Girona jogando fora de casa. Lei goleada favorito, que é lei goleada do Deportivo Alavés, tem vídeo aqui no canal explicando, acho bastante interessante explorar. Outro jogo que a gente fala, Empoli e Lecce. Empoli vem 12º na classificação geral, 18º na classificação casa, enquanto o Lecce 18º e 19º na classificação fora. Dois times aqui extremamente unders, com saldo de gols negativos, média de gols abaixo de 2. Eu acho o scalping bastante interessante explorar, e também o lei goleada se tiver odd. Empoli vem aqui com uma odd de 2.25, dependendo como estiver essa odd do lei goleada, abaixo de 30, abaixo de 40, já começa a ficar interessante. Para você que acha que é uma odd muito alta, eu respeito, mas a gente está acostumado a trabalhar com essas faixas de odds se tiver comportamento. O risco ele é um pouco menor e o green, consequentemente, também é menor. Freiburg e Houston Kiel, Bundesliga 1, Freiburg 9º colocado e 5º colocado na classificação casa, uma oportunidade de lei fora. O Freiburg tem marcado primeiro em 43% das vezes, e um ponto aqui interessante é a reviravolta, 67% das vezes. Ou seja, se o Houston Kiel, que não tem incidência de marcar primeiro quando joga fora de casa, que vem aqui numa race aqui de apenas uma vitória nos últimos 5 jogos, se o Houston Kiel marcar o primeiro gol, o Freiburg tem bastante incidência de viradas ou empates. Então, se você quer buscar esse gol, tem um histórico favorável. Tendência de over HT pode ser interessante. O Freiburg é um time com bastante incidência de over HT. Em contrapartida, o Houston Kiel não é um time com muita incidência de HT. Lei 2-2 pode ser interessante, nenhum placar repetido, e também Lei 0-1 pode ser bastante interessante. E se você gosta desse tipo de conteúdo, você pode se tornar membro do canal por R$ 1,99 por mês. Isso daí é menos de R$2, né? Clica no botão em Seja Membro e saiba mais. Outro jogo que a gente fala, Real Valladolid e Real Betis. Dois times aqui de meio de tabela, Real Valladolid lá no final e o Real Betis no meio de tabela. Lei goleada favorito, que no caso é lei goleada do Real Betis, pode ser bastante interessante. Um time extremamente under, com uma média de gols abaixo de 2,5 e um saldo de gols negativo. Então pode ser interessante explorar essa oportunidade. Outro jogo que a gente vai falar é Borussia Mönchengladbach
e Bayern de Munique. O Bayern de Munique, primeiro colocado na classificação geral, primeiro colocado no quesito fora, marcando primeiro em 75% das vezes. O painel não deu aqui um favoritismo muito grande para o Bayern de Munique, porque a média de pontos não é muito superior à média de pontos do Mönchengladbach, mas a gente sabe do peso da camisa do Bayern de Munique. Essa odd aqui do mercado está extremamente esmagada, parece que o Bayern de Munique está voltando ao que era. Se tiver odd acima de 1.25, 1.30 durante o jogo e tiver comportamento, eu quero estar nesse over. E o Lei 2x2 pode ser interessante, porque caso seja aqueles jogos que o favorito demora para marcar o gol, a odd do Lei 2x2 vai explodir. Outro jogo que a gente vai falar, Ajax, do campeonato holandês, que foi um dos melhores times para a gente trabalhar o Lei fora em 2024. Segundo colocado na classificação geral, segundo colocado jogando dentro de casa. Vamos ver como é que tá a classificação da Eredivisie. PSV 45 e Ajax 39. Então, se o Ajax quiser sonhar com esse título aí, sair um pouco do jejum, que era manjado e não tá mais ganhando, e o PSV tá ganhando tudo, pode ser interessante esse Lei fora. É um time que tem aqui uma classificação péssima, a odd tá extremamente esmagada, porém se tiver comportamento pode ser interessante, por mais que essa odd possa ser alta, o histórico está a nosso favor. Saldo de gols do Ajax em 15 e do time adversário, que eu nem sei pronunciar, menos 14. Lei 2x2 interessante também e o Lei 0-1 interessante, poucas incidências desse placar aqui. Outro jogo que a gente vai falar, AC Milan e Cagliari do campeonato italiano. Milan vem em oitavo colocado e sétimo jogando dentro de casa, enquanto Cagliari vem aqui brigando para não cair. Lei fora parece interessante, a odd do Milan tá esmagada porque o Milan só tem a camisa e não tá jogando essa bola toda para ter uma odd de 1.35, porém se tiver comportamento o histórico é favorável. Milan tem uma média de pontos aqui baixa para um time que joga dentro de casa, porém a média de pontos do Cagliari aqui é ridícula. Mais um ponto de atenção, coeficiente de variação aqui muito alto, então pode ser um jogo bastante difícil para você operar match odds, até para você entender o contexto do time. O Milan é um time que briga pelo topo, historicamente. Ele não está brigando pelo topo agora no campeonato italiano. Será que ele vai vir com vontade? Vamos ver o jogo para conseguir analisar. Outro jogo que a gente vai falar da Eredivisie, PSV e AZ, também oportunidade de Lei fora, PSV líder absoluto, vem com uma campanha muito boa, só vitórias dentro de casa, porém sofrendo um pouco, tá? Marcando primeiro só em 75% das vezes, que pro campeonato holandês e pra race do PSV é complicado, e teve uma derrota aqui, o PSV acabou perdendo para o Heerenveen fora de casa. E over HT, dois times com bastante incidência de over HT, PSV principalmente, e Lei 2x2. Só que o Lei 2x2, tome cuidado, tá? Porque o AZ, se ele marcar primeiro, que ele tem uma incidência aqui de 63%, se você estiver trabalhando a trader, você vai ter que sair dessa posição obrigatoriamente, se você seguir o nosso método. Outro jogo que a gente vai falar da Superliga Turca, Sivasspor e Alanyaspor, dois times aqui com saldo de gols tímidos, 1-0 e outro negativo. Under 2,5 FT para scalp nos primeiros minutos, tá? E também Lei goleada favorito, que no caso o favorito é o Alanyaspor. Outro jogo que a gente fala também do campeonato holandês, Twente e Willem 2. Twente vem sexto colocado na classificação geral e terceiro jogando dentro de casa, né? Lei fora parece interessante, Twente marcando primeiro em 75% das vezes, o over HT muito mais por conta do Twente do que do Willem, né? O Willem é bem balanceado, over e under no HT, o Twente vem com uma incidência um pouco maior. Lei 2x2 pode ser interessante, placar não é repetido. Lei 0-1, o painel aqui identificou, porém, pelo que eu tô vendo aqui nos placares repetidos, das incidências do Willem jogando fora de casa e o Twente jogando dentro de casa, talvez eu não vou explorar, só se tiver muito comportamento e o Twente estiver jogando muito bem. Outro jogo que a gente vai falar do campeonato holandês, Groningen e Almere City. Groningen meio de tabela, Almere City lá no final da tabela. Under 2,5 FT e Lei goleada, dois times extremamente unders, isso pode ser bastante interessante. O favorito pelo mercado, a odd está sendo o Groningen, mas vamos ver como é que vai ser, e o Lei goleada seria Lei goleada Groningen. Outro jogo que a gente vai falar, Feyenoord e o Utrecht, também do campeonato holandês, que é o que está tendo rodada aqui nesse final de semana. O Utrecht vem aqui na classificação geral em terceiro e segundo na classificação fora. O mercado está precificando aqui como Feyenoord favorito. Porém, o nosso painel está dando aqui um favoritismo para o Utrecht. O Utrecht vem terceiro colocado e com uma média de pontos aqui de 2,50 e o coeficiente de variação muito mais baixo do que o coeficiente de variação do Feyenoord, que está jogando dentro de casa. Um ponto de atenção,
o Threat marca primeiro em 75% das vezes, enquanto o Feyenoord só 63% das vezes. Então esse lei casa, para você que quer explorar o momento, pode ser bastante interessante. Essa odd de 1.50 é muito interessante trabalhar. Tem que saber trabalhar que o Red pode ser pesado, porém se pegar esse gol, vai pagar muito bem. Outro jogo que a gente fala, Atlético de Madrid e Osasuna. Atlético de Madrid vem como favorito, 5 vitórias nos últimos 5 jogos, segundo colocado na classificação geral, segundo jogando dentro de casa, odd esmagada, porém o Atlético de Madrid tem sofrido, marcando primeiro só em 56% das vezes, 44% dos jogos ambas marcam no quesito jogando dentro de casa, mas vamos tentar esse lei fora. O lei 2-2 não é um placar que tem bastante incidência aqui, e também o lei 0-1 não é um placar que tem bastante incidência. Então dá pra gente trabalhar esses métodos aqui com o histórico a nosso favor. Outro jogo que a gente fala, Napoli e Hellas Verona. Napoli vem primeiro colocado na classificação geral e segundo jogando dentro de casa. Hellas Verona no meio de tabela, lei casa interessante, média de pontos do Napoli muito boa, coeficiente de variação aqui muito bom, porém Hellas Verona com uma média de pontos ridícula, mas o coeficiente de variação alto, então pode ser um time que pode surpreender. Outro ponto de atenção aqui, lei 2-2, nenhuma incidência de 2-2 aqui nos placares, né? Zero incidência de lei 2-2 e lei 0-1 apenas uma incidência. Então eu vou tentar explorar mais o lei fora do que o correct score, mas se o jogo tiver truncado no primeiro tempo, muito por conta do Napoli, que não marca muito no primeiro tempo, o lei 2-2 pode ser bastante interessante para você pegar essa oscilação de odd. E o último jogo que a gente vai falar, Monza e Fiorentina, que no caso a favorita é a Fiorentina, 1.68, lei goleada favorita. Fiorentina é um time extremamente under e o Monza é um time meio a meio, né? 50% under, 50% over. Em goleada só tem uma incidência aqui nos quesitos do Monza jogando dentro de casa e Fiorentina fora de casa. Então pode ser interessante para explorar. E até porque Fiorentina vem com uma odd muito baixa para um time que não está encantando jogando fora de casa. Tem uma média de pontos aqui de 1.67, coeficiente de variação aqui abaixo de 0.80, ou seja, é um time que empata muito fora de casa e vence pouco, tá? Então pode ser interessante esse lei goleada, porém o Monza vem aqui lanterninha, né? Só derrota nas últimas 5 partidas, então toma cuidado. E se você quer conhecer um pouco mais as ferramentas que a gente usa, no nosso painel a gente engloba as 13 principais ligas do mundo, onde você pode ordenar por classificação casa, classificação fora, por média de pontos, por coeficiente de variação. Você pode filtrar uma liga em específica para você trabalhar. Caso você queira trabalhar na Bundesliga, você seleciona a liga e aí você já seleciona o jogo que você quer trabalhar. Caso você queira trabalhar por algum filtro específico, quero trabalhar o lei fora, você seleciona o lei fora e aí você já vai ter todas as partidas recomendadas para você trabalhar. Over goals, você seleciona a tendência de over goals e já vai te dar todos os históricos aqui das partidas. Se você quer trabalhar lei goleada ou filtrar por cantos, o nosso painel também já faz isso tudo para você e aí vai te fazer uma análise pré-live muito mais rápida para você tomar sua melhor decisão. Se você quer saber mais desse painel, primeiro comentário fixado aqui no vídeo, você consegue acessar o nosso grupo que vai mexer nesse painel e outras ferramentas que a gente usa. Se você gostou, deixa um like. Se você não gostou, deixa um dislike. Forte abraço, até a próxima.